Boa noite a todos. Também saudamos com a graça e com a paz do nosso bom Deus a todos os irmãos e irmãs daqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba. Saudamos também a todos que nos assistem, a todos que irão assistir a esse vídeo, que é o culto que prestamos ao nosso Deus, que é soberano, digno de todo louvor e de toda adoração. Estamos aqui em um grupo reduzido e nos unimos a todos os irmãos e irmãs para assim prestar o nosso culto a Deus. Hoje nós celebraríamos a Santa Ceia, um momento de comunhão especial de lembrar da morte e do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos impedidos de proceder desta forma, mas continuamos a nossa adoração a Deus. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 131 para dar início a este culto ao nosso Deus. Salmo de número 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Amém. Salmista Davi expressa a Deus este conforto, este sossego, essa segurança que ele tem em Deus, que em Cristo Jesus satisfaz todas as nossas necessidades. E nós vamos entoar agora o hino de número 336, que aponta para a transformação que Deus realiza em nós, através do Santo Espírito, através do conhecimento de que temos da obra de Cristo Jesus, realizada na cruz do Calvário. Entoemos esse hino em adoração ao nosso Deus. Não
Louvado seja o nosso Senhor, que em Cristo Jesus realiza transformação eficaz. Leitura na primeira carta de João, no capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que em Cristo Jesus realiza o advogar de forma propiciatória em nosso lugar. E faz isso de uma forma abrangente, não somente aos judeus, ao povo de Israel, o povo escolhido, mas de todos os povos e de todas as nações, aqueles que são chamados e iluminados pelo Santo Espírito a perceber que em Cristo Jesus temos o nosso pecado perdoado. Nós vamos ter uma palavra de oração agora, agradecendo pelo perdão, e em seguida o grupo musical já vai continuar nos conduzindo nos cânticos. Vou pedir à irmã Duda para nos conduzir em uma oração de gratidão pelo perdão que nos é oferecido em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós consagramos, Senhor, esse culto a Ti, Pai. Nosso louvor, nossa adoração a Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa nos trazer a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Teu amor incrível,
Amém. Louvado seja sempre o nome do nosso Senhor. Que esse tempo de louvor não fique apenas nesses cânticos, mas que se estenda em seu viver e que cada um de nós possa louvar ao Senhor, não somente com cânticos, mas também com atitudes, com expressão de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Agora vamos meditar na palavra do Senhor e hoje faremos a meditação com base no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os versículos de 9 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos de 9 a 13. A vocação de Mateus Levi. Diz assim o texto sagrado: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus pela santa palavra dele e que ele nos ilumine a entender um pouco mais da palavra e ter a nossa vida, a nossa fé edificada pela palavra. Nos últimos domingos nós estamos meditando sobre os chamados dos discípulos e já vimos que quando Jesus chamou tanto Simão Pedro como André, seu irmão, tanto João como Tiago, Jesus os chama e eles abandonam o ofício que era de pescador. Abandonam os barcos, abandonam os funcionários e abandona também o pai, Zebedeu, pai de Tiago e de João. E essas expressões apontam para o desafio que cada discípulo é colocado para viver a vida cristã. Não necessariamente uma normativa que deve abandonar a profissão ou abandonar a família para seguir a Jesus. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus ensina a valorizar a profissão, a valorizar a família, mas que nem a profissão, nem a família, nem quaisquer outras coisas venham tomar lugar de Jesus na vida de uma pessoa. O ensinamento de deixar tudo é porque o chamado de Jesus é a prioridade do nosso viver. Hoje, olhando para Mateus, nós também vamos ver essa implicação de deixar tudo e seguir a Jesus. Mas também observaremos outros destaques, porque diferente de Pedro, de André, de João, de Tiago, Mateus Levi tinha um outro ofício. Ele era um cobrador de impostos. E uma pergunta inicial: como você trataria um cobrador de impostos? Naquele contexto, talvez o mais próximo dos dias de hoje seria o tratamento que se é dado a um político corrupto. Era dessa forma que, mais ou menos dessa forma que a gente pode fazer a comparação de como se tratava Mateus. Na verdade, a comunidade judaica declarava que
os publicanos eram pecadores. Também havia uma categoria feminina que também eram chamadas de pecadoras. E, na verdade, eram as prostitutas, que eram consideradas as pecadoras morais. E os publicanos eram considerados os pecadores sociais. Então, ambos essas categorias eram excluídas da comunidade da convivência judaica e excluída principalmente também de participar da sinagoga, da leitura da Torá e da adoração que era feita. Então, grupos excluídos. Mateus, Levi, fazia parte desse grupo excluído da comunidade judaica. O Evangelho de Mateus tem algumas particularidades que apontam para o envolvimento financeiro de Mateus Levi. Um cobrador de impostos que trabalhava para o Império Romano. Ele trabalhava não somente cobrando impostos dos concidadãos judeus, mas também cobrava imposto de todos os que passavam na estrada norte e sul, porque diz no texto que ele sentava na coletoria e essa coletoria era à beira da estrada. Isso significava que ele coletava impostos até de uma forma mais abrangente. E o Evangelho de Mateus, nós temos alguns apontamentos que ainda marcavam a vida de Mateus com relação ao envolvimento financeiro. Só ele registra o episódio de quando Pedro, orientado por Jesus, vai pescar e da boca do peixe tira a moeda para pagar o tributo com relação ao templo. Evangelho de Mateus, capítulo 17, de 24 a 27. E falando em imposto, somente Mateus também é que registra o questionamento dos herodianos e dos fariseus que fizeram a Jesus acerca do tributo a ser pago ao imperador romano. E ainda, quando os demais evangelistas narram que Jesus pediu 1 denário, que era a moeda dada por um dia de trabalho, Mateus narra que Jesus pediu a moeda exata para pagar o tributo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 19. E ainda o episódio da efígie apresenta que Mateus ele tinha essa ligação com a questão financeira, com a cobrança de impostos e que isso marcou a vida dele. Ele foi trabalhar para Roma, foi trabalhar como publicano, tal era a sua inclinação para se obter ganhos. E o publicano, ele prestava contas ao Império Romano, mas ele podia extrair taxas a mais para o seu próprio lucro. Também quando diz no texto que quando Jesus chega à casa de Mateus e muitos publicanos se assentam, também aponta que ele era comandante de outros cobradores de impostos, aumentando ainda mais a sua renda. E falando sobre esse banquete, esse jantar, é mais uma afirmação de que Mateus, ele possuía uma casa bem ampla para receber muitas pessoas e para dar um banquete, ele também possuía boa quantidade, bom recurso. Mas antes de falar desse banquete, vamos olhar para o momento em que ele se levanta após ser chamado
por Jesus, deixa tudo e segue a Jesus. Quando Mateus realiza esse ato de deixar tudo, alguns intérpretes apontam para o fato de que ele fez isso gradualmente. Ele deixou tudo num sentido de deixar o ofício. Fez um comunicado ao seu superior e desistiu do ofício. Ele fez um comunicado oficial que ele iria abrir mão daquele ofício. Mas há outra interpretação, e essa mais aceita, é que Mateus Levi se levantou naquele mesmo momento e deixou ali a coletoria, deixou ali a mesa, deixou ali a sua barraca, deixou ali também os relatórios e até o dinheiro e seguiu a Jesus. Dando a entender que esse chamamento é o chamamento eficaz e deixando claro que Mateus entendia que nada daquilo era maior do que o chamamento de Jesus. Afirmando mais uma vez a Escritura aquilo que nós já afirmamos anteriormente. Nada pode ser maior do que o chamamento de Jesus para o nosso viver. Curiosamente, Mateus apresenta aqui que ele deu um jantar. E esse jantar foi em sua casa, então ele estava aqui como que despedindo da sua família e dos seus amigos e ofereceu um banquete. E nesse banquete acontece pelo menos 2 grandes ensinos. O primeiro é que é um banquete da acolhida. Pecadores, publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e com os seus discípulos. Versículo 10 apresenta essa realidade. Publicanos e pecadores vieram com tranquilidade, com segurança e se assentaram junto com Jesus e com seus discípulos. Diferentemente da sinagoga, onde eles eram impedidos de chegar, aqui eles puderam se achegar e se sentar. E sentar-se para fazer uma refeição, no contexto da sociedade judaica, significava ter comunhão. Hoje seria um dia que nós nos assentaríamos em torno da mesa da ceia para ter comunhão uns com os outros e de todos nós com Jesus. E ali estavam algumas pessoas indignas, segundo o conceito judaico, de participar da comunhão. Mas a pergunta que emerge é a seguinte: quem de fato é digno de ter comunhão com o Senhor Jesus, o Santo, o próprio Deus ali presente? Quem é digno por si próprio? Não existe ninguém que tenha essa dignidade, mas sim somente essa dignidade é dada pelo próprio Senhor Jesus. A que se achegue e sentem-se à mesa com Ele. Tal era a alegria, o sentimento de aceitação por aqueles homens que puderam se achegar e tomar lugar com Jesus. Então, é um banquete, o Senhor Jesus chama muitos para que participem de um banquete de acolhimento. Depois dessa sensação e dessa afirmação de acolhimento, nós temos aí então um confronto. Versículo 11 diz que, vendo os fariseus tudo aquilo, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Os fariseus, rígidos na lei, conhecedores da lei, zeladores daquele conceito judaico que
eles extraíram do próprio Antigo Testamento, eles preocupados com aquela situação, então questionaram os discípulos. Mas não somente com um zelo. Os fariseus são apresentados nas Sagradas Escrituras como homens que eram responsáveis pela religiosidade do povo e que em algum momento se perderam dando mais valor àquilo que era da lei e do rigor do Antigo Testamento do que para o próprio Messias que estava ali presente diante deles, dando evidências de que ele era o Filho de Deus. Então aqui nós já temos os fariseus inclinados a tentar ali de alguma forma desmoronar o trabalho que Jesus estava realizando por intermédio do questionamento aos discípulos. Por que ele faz isso? Os discípulos já tinham visto, inclusive, Jesus curar um leproso. E os discípulos já tinham visto que Jesus se aproximou do leproso e mais ainda tocou no leproso. E eles tinham visto que Jesus não havia sido contaminado pela lepra. Muito pelo contrário, o leproso é que foi curado. Então eles já tinham argumentos para responder. Mas na verdade é o próprio Senhor Jesus, que no versículo 12 diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Versículo 13, Jesus encerra dizendo: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus é que dá resposta aos fariseus, apresentando que de um lado estava eles, os fariseus, achando que não precisavam de cura. E a pior doença é aquela doença que não apresenta sintomas. Porque quem se sente doente procura a cura. Os fariseus, infelizmente, não se sentiam necessitados do arrependimento. Não se sentiam mais necessitados daquele que poderia salvá-los. Entendiam que nas suas próprias práticas, eles já cumpriam satisfatoriamente aquilo que era necessário para se tornarem justos e santos diante de Deus. Estavam em uma enfermidade que não apresentava sintomas, não procuravam. Mas do outro lado estava Mateus e os demais pecadores, reconhecendo a indignidade e buscando em Jesus a justificação, buscando em Jesus a cura para aqueles desvios que eles cometeram no viver, e são eles sim que são apresentados como aqueles a quem Jesus veio. Curiosamente, Mateus registra aqui uma afirmação de que ele estava dentre os pecadores. Pois ele diz, Jesus disse, eu vim para os pecadores. Eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que necessitam da cura. E ele estava enquadrado nestes que necessitavam do perdão, da cura, da graça e do amor de Cristo Jesus. Um banquete que primeiro apresenta o acolhimento, mas que é rompido pela acusação. E também a acusação, ela é também confrontada com o anúncio da redenção. O próprio Jesus dizendo, eu vim para reverter esse quadro. Eu vim para que pecadores se tornassem justos diante de Deus.
Eu vim para que a cura não só de uma enfermidade física, mas de uma enfermidade que adoece a totalidade do ser. Não somente físico, mas também de espírito e de alma. Jesus veio para oferecer essa cura. E Ele pagou alto preço para que essa cura fosse concretizada. Quando nós lembramos desse amor que chama para esse novo viver, nós devemos lembrar do alto preço que Jesus pagou. Devemos lembrar também do triunfo que Ele obteve, morrendo na cruz, sim, mas também ressuscitando, mostrando que a enfermidade, mostrando que a morte não são maiores do que o poder do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a ter essas percepções, alegrarmos-nos por participarmos desse banquete de acolhimento, acolhimento dos que são indignos, que quando houver acusação, lembremos-nos de que Ele, o justo, nos justificou diante de Deus. E como o apóstolo Paulo ensina na carta aos Romanos, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o anúncio da redenção deve ser continuado. Como disse também o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, todas as vezes que comemos do pão, que bebemos do cálice, anunciamos a morte de Cristo, anunciamos a redenção. Mesmo impedidos de nos unirmos e em comunhão celebrarmos a ceia, nós não somos impedidos de anunciar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Façamos isso durante esta semana, façamos isso em nosso viver, porque somos chamados a esse banquete de amor, de acolhimento, de redenção. Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Antes da oração final, nós entoaremos o hino de número 225, dedicação pessoal.
Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso de culto ao nosso Deus. Oremos. Santo e soberano Deus, nosso maravilhoso Pai Celestial, rendemos-te graças e louvores por esse tempo de privilégio de cultuar a Ti, do Teu santo nome, que sabemos, Senhor, se não for pela graça e pelos méritos de Cristo, não poderíamos fazer. Entregamos a Ti, Senhor, e desejamos que cada parte deste culto e ele como um todo seja um aroma suave a Ti, Senhor. Santifica a nossa vida pela Tua palavra e que assim possamos perceber cada vez mais o Teu amor por nós, independente das circunstâncias, e que assim possamos viver esse amor, adorando o Teu santo nome e proclamando o Teu amor a tantas e quantas pessoas o Senhor nos permitir. E que o Teu Santo Espírito alcance corações e assim, chamando aqueles a quem o Senhor, na eternidade, decidiu chamar para esse banquete de acolhimento, banquete de declaração da redenção a todos os pecadores de todas as nações. Nós glorificamos a Ti, reconhecendo a Tua graça, o Teu amor. Pedimos a Tua bênção sobre cada lar, pedimos a Tua bênção sobre a nossa nação, pedimos a Tua bênção sobre toda a criação, sobre toda a terra, sobre toda a Tua igreja, que o Senhor continue a sustentar. Nós oramos assim, no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai Celestial, a comunhão, o conforto, a sabedoria e o guiar do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Antes de encerrarmos, nós temos alguns avisos para passar aos irmãos e às irmãs. Avisos já dados nos outros domingos, mas é importante que nós os reforcemos. O primeiro aviso com relação às ações sociais. E desde que quando começou a pandemia, a igreja fechou as portas do templo, mas não das atividades, e intensificou as atividades sociais. E não somente mais a diaconia, mas toda a igreja se envolveu, tanto na arrecadação de roupas como de alimentos. Então nós já fizemos doações já para a instituição de dependentes químicos, também para abrigos de moradores de rua, e nós continuaremos com esses trabalhos para famílias específicas também que nos procuraram. Então, se você conhece alguma família que está necessitando ou de alimentos ou de roupas, nos procurem, porque nós temos aqui na igreja uma quantidade boa de roupas, alimentos. Nós estamos em uma campanha intensificada. Então, não deixe de nos procurar. Também, outra atividade que no momento da pandemia nós tivemos a alegria de anunciar é que após os trabalhos da Companhia de Energia Elétrica na rede aqui na frente da igreja, nós pudemos retomar
as obras da fachada da nossa igreja, que tem avançado muito, e os irmãos e as irmãs que passam na frente da igreja pode ver que está avançando, e nos próximos dias, com a graça de Deus, nós teremos a conclusão das obras da fachada. Isso implica em recursos financeiros, e não somente para esses trabalhos, mas também convocamos os irmãos a manter as contribuições financeiras para envio aos missionários, para todos os trabalhos, e até também para auxiliar, porventura, a necessidade de outra ordem que seja, que a gente tenha que se comprometer. Nós estamos, como igreja, também auxiliando uns aos outros. Os trabalhos da nossa igreja foram totalmente transferidos para plataformas digitais. Começamos com os nossos cultos, aos domingos, escola bíblica dominical, e aos poucos nós conseguimos padronizar também, a ponto de termos os nossos encontros nos lares, de forma virtual, e também na última semana já reativamos os estudos de quinta-feira. Então, às 20 horas, terça-feira e quinta-feira, nós temos trabalhos em plataformas digitais de uma forma bem simples. A Irmanice coloca o link no grupo da igreja e é só clicar nos escritos azuis e aí então já entra na sala de bate-papo. Ali nós estamos tendo momentos edificantes, tanto nos lares, encontros de oração, como também de estudo bíblico, nessa última quinta-feira, ministrado pelo presbítero Rogério. E vários irmãos estavam ali presentes. Não deixe de participar, convide outras pessoas para participar também conosco. O último recado que nós temos é um recado que nos traz alegria, mas também tristeza. Na última sexta-feira, dia 25, nós tivemos o aniversário de 38 anos de organização da nossa SAF. E nós teríamos no culto certamente uma celebração, um ato de gratidão a Deus pela vida da nossa querida SAF, e logo depois até um lanchinho especial com o bolo, mas infelizmente impedidos de estarmos aqui na igreja, não teremos esta festa aqui na igreja, mas em cada lar celebremos a Deus e vamos agradecer pela existência da SAF da nossa igreja, desejando as bênçãos de Deus a cada uma das irmãs. Que Deus assim abençoe cada lar, tenham todos uma boa semana na graça e na paz do nosso bom Deus. Amém.